Meus irmãos, eu queria meditar aqui numa palavra. Neste momento eu queria compartilhar com todos os irmãos, com todas as irmãs. Está em 2 Pedro, capítulo de número 2. 2 Pedro, capítulo de número 2, me chama muito a atenção e eu queria compartilhar com todos os irmãos, com todas as irmãs. Tá certo? É uma mensagem para que nós venhamos compreender, ter compreensão da obra missionária, da obra do Senhor, acreditando que o arrebatamento da igreja tá muito próximo, né? O arrebatamento da igreja está muito perto. E diante do que nós temos lido no Antigo Testamento, no Novo Testamento, tudo que nós temos lido verdadeiramente na visão profética está acontecendo, né? Eu tenho um texto aqui que me chama muito a atenção e eu queria compartilhar com os irmãos e com as irmãs neste momento. Todos os irmãos que estão ligados, o texto diz aqui, me chama muito a atenção, já a epígrafe, que é o início do texto que está em cima do versículo 1, me chama muito a atenção quando ele fala sobre os falsos mestres. Aí ele diz assim, 2 Pedro capítulo 2, versículo 2. 2 Pedro capítulo 2, versículo 2. Diz assim, ó. Os falsos mestres, seu caráter, obras e justo castigo. Quando eu começo a ler, né, a palavra do Senhor, eu gosto de sentar, eu gosto de pegar umas canetas, eu gosto de pegar o celular, eu gosto de pegar... E gosto de meditar nos pontos, nas vírgulas. Eu gosto de meditar para mim poder mergulhar e entender o que é que o Espírito de Deus está falando para a minha pessoa. Eu observo aqui, irmão, no versículo de número 1, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, diz assim, ó. Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. O que nós temos que observar nos primeiro ponto aqui é termos compreensão, primeiramente, da palavra, estarmos envolvidos da palavra. O que vai nos dar discernimento, é justamente nós estarmos envolvidos com a palavra. É a palavra que nos dá discernimento, que nos dá direção, é a palavra que fala conosco. Quando eu estou meditando aqui, eu já vou compreender uma coisa muito forte, ó. Como no meio do povo apareceram, né, surgiram, ele disse, ó, haverá também entre vós falsos mestres. Se eu começo a ler o texto e o texto começa a me exortar a respeito da minha prudência, a respeito dos homens e das mulheres que se apresentarão como mestres, então se o texto está me ensinando, eu tenho que ser prudente. Ensinando heresias destruidoras. É o que nós temos visto nesses últimos dias. Homens e mulheres se passando, né, de pastores, se vestindo, se trajando de homens de Deus, mas negando totalmente a palavra, trazendo interpretações erradas, trazendo mensagens mentirosas, principalmente quando se fala do financeiro, desse lado mais físico, né, material. Os irmãos sabem o que eu estou falando. E nós temos que termos muito cuidado de onde nós estamos colocando nossos pés. Aí diz assim no versículo de número 2, 2 Pedro 2, versículo 2, olha aí. E muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade, e muitos seguirão. O que é que o texto está dizendo? O que é que Pedro está passando para a igreja? Que a igreja tem que estar preparada, porque haveria de aparecer homens e mulheres que andam mentindo, enganando, e muitos seriam enganados. A igreja do Senhor tem que ter uma habilidade dentro da palavra, capacidade de discernir justamente esses comportamentos. Meus irmãos, esse texto é um texto que conflita todos, é conflitante, né? Quando nós estamos falando justamente sobre o falso obreiro, sobre aqueles que dizem ser pastores. Hoje a palavra, como nós temos dito, hoje a palavra pastor, ela fecha porta. É uma classe totalmente desacreditada. Eu sei que tem pastor, menino de Deus, eu sei que tem os remanescentes, eu sei que tem homens e mulheres que estão dirigindo obra que verdadeiramente, na condição de pastor, de liderança, que são pessoas de Deus. Mas a maioria, é lamentável, fala isso, a maioria não estão voltados mais para as vidas, para as almas.
São homens e mulheres enganadas e tentam também enganar. São homens e mulheres que nunca tiveram encontro com o Senhor e querem também enganar as pessoas. São homens e mulheres que até usam uma vestimenta espiritual, mas são enganadores. Quantos homens e quantas mulheres nós temos cruzado, quantos homens e quantas mulheres têm escandalizado, têm mentido, meus irmãos, quantos homens e quantas mulheres dizem que é líder e não são líderes. O apóstolo Pedro começa a exortar a igreja para ter cuidado justamente com quem chega e com quem está dentro. No versículo de número 2 me chama muita atenção: muitos seguirão suas práticas libertinas, ou seja, a igreja será enganada, a igreja será ludibriada, a igreja será justamente engodada com esses comportamentos desses homens. O texto está dizendo isso aqui, nós temos que termos muita cautela a respeito disso. No versículo de número 3, ele diz assim, também movido por avareza, e aqui a gente poderia falar muito tempo, mas nós não temos muito tempo. Movido por avareza, eu vou ler o texto, versículo 3, 2 Pedro capítulo 2, versículo 3, diz assim, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras, o quê? Mentirosas. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Movido por avareza. Qualquer homem e mulher que é envolvido com a palavra, pregador da palavra, se fosse pegar esse texto ou lesse esse texto aí, passaria pelo menos aí 40 minutos, 1 hora pregando justamente sobre esse comportamento. Movido por avareza são homens e mulheres que fazem a obra sem direção de Deus. São homens e mulheres que estão fazendo a obra no intuito somente financista. São homens e mulheres que não pagam preço pelas ovelhas. Como a Bíblia chama de mercenário, ele corre quando vem a dificuldade. São homens e mulheres que não estão ligados com o céu. São homens e mulheres que nunca tiveram um novo nascimento. Pastor, como é que eu sei que meu pastor é um homem de Deus? Quando ele verdadeiramente prega a palavra genuína. Eu sei que a obra do Senhor, ela precisa de dinheiro, ela necessita de dinheiro, mas o problema é que são homens e mulheres que andam justamente enganando, homens e mulheres que têm comportamento perigoso da igreja, e nós entendemos que dentro de uma lábia, que esses homens têm lábia mesmo, ele usa um jogo tão malicioso, onde o diabo, ele entra na mente, só pode ser, porque não pode ser o Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus não vai trabalhar com engano, com mentira, não. Trabalhe com a verdade. O Espírito de Deus trabalha com a justiça, com a sinceridade, com a verdade. E o que nós temos visto são homens e mulheres de Deus que nesses últimos dias estão fazendo da igreja comércio. Estão fazendo da igreja negócio, e não é negócio não é empresa, meu irmão. A igreja é a casa do Senhor, é a casa de Deus, e nós temos que termos muito cuidado com isso, porque o Senhor vai cobrar um dia. No versículo de número 4, ele diz assim, ora, se Deus não poupou, escuta o que é que o texto diz no 3, diz assim, movido por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Aí ele diz assim, para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme, ponto. Aí ele fala assim, no 4, ora, se Deus não poupou anjos quanto pecaram, antes precipitando no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando para o juízo.